Estamos de volta! Nós vamos trazer dicas de como você pode economizar. Será que é possível, hoje com os preços altos, será que é possível, tem formas de economizar? O nosso querido José Eduardo vai falar pra gente e eu começo com esse líquido azul que me chamou muita atenção. E o que será que é? Esse líquido azul, ó, gente, é combustível de avião. Um dos tipos de combustíveis de avião. E ele é azul mesmo. Que coisa interessante. Tem o querosene, que não é azul, que também serve, né, para encher tanque de avião. E onde será que fica o tanque do avião? Você sabe, né? Porque a gente pensa, será que fica na traseira, na dianteira? Onde que fica, José? Na asa do avião. Fica na asa. Sim, perfeito. E o combustível é azul mesmo, alguns tipos? Esse azul, ele é para aviação mesmo, só que para porte pequeno. Os aviões de grande porte, eles usam querosene mesmo por causa da altitude, questão de não congelar. Então, eles têm as suas particularidades de cor para isso. Então, azul, porte pequeno e querosene, aviões de porte grande. Aviões maiores. E eu fiquei curiosa também com outra coisa. Para encher o tanque de um avião, sabe mais ou menos quanto que você gasta de um Boeing 737 com 150 passageiros? R$100 mil. Será que isso é caro ou barato perto de encher um tanque de barco, por exemplo, que também gasta bastante, né? Por que o diesel do barco, por exemplo, é mais caro do que o diesel que você usa no trator, no caminhão? Simples. Quando a gente fala em rodovias, nós temos vários pontos de parada para você fazer o reabastecimento. E tanto no aéreo quanto náutico, são prolongados esses abastecimentos. Então, os reservatórios têm que ser muito maior. Né? Então, no avião, por exemplo, são 21 toneladas de combustível colocado nele, o que dá em torno, convertendo para litros, dá 27 mil litros de combustível no avião. É muita coisa. Outro líquido curioso que me chamou a atenção é esse aqui, esse verdinho, que é... Tchan, 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 tchan. Gasolina aditivada. E eu te faço a nossa primeira pergunta do mito ou verdade. É mito ou verdade que quando a gente abastece com gasolina aditivada, a gente economiza, a gente gasta menos? Mito. É mito? Mito. Por quê? A gasolina comum e aditivada, ela tem a mesma explosão, então o carro vai andar de maneira igual. O nome aditivado são exatamente aditivos que colocam para proteger as peças do motor. Então cria-se uma película e você está ajudando, aumentando a vida útil do seu motor. Esse é o aditivo que tem na gasolina. Ah, é por isso. E já que a gente falou do diesel, eu vou mostrar aqui, ó, que a gente tem um tipo de diesel, S10, e eu já te faço mais uma pergunta do nosso mito ou verdade. É mito ou verdade que o diesel, dizem que rende mais, mas ele tem uma durabilidade menor? Combustível vence? Vence. Como qualquer outro produto, o combustível, ele perde as suas propriedades naturais, né? São as propriedades principais. Você pode bater a partida no veículo e vai sair andando, mas a sua queima não vai ser proporcional, não vai ser ideal. Então ele tem sim a sua validade, tanto a gasolina como o diesel tem sim, e é recomendado você retirá-la, se caso o seu carro, o seu veículo ficou muito tempo parado numa garagem ou no estacionamento, faça a substituição para não ter mais problemas com peças mecânicas no veículo. Mas o diesel, por exemplo, ele vence mais rápido que os outros combustíveis? Como nós temos duas opções de diesel, tem um que ele acumula mais água. Então esse é um grande problema nesse meio aí. Acumulou água, a gente sabe que não dá certo. Peça do motor com água, a água tem a sua parte específica para ficar, combustível, sua outra. Entendi. Agora vem cá que eu quero te fazer uma pergunta. Você está me olhando aqui? Vem cá, que essa pergunta eu achei muito interessante, que é o seguinte. Será que a cor do carro altera no consumo? Será que a gente gasta mais se o nosso carro for de tal cor ou de outra? Nossa, que curioso isso. Você já me responde, porque eu fiquei curiosa. E aqui no nosso palco, a gente segue falando para você algumas dicas sobre como economizar no consumo de combustível. Por isso a gente preparou essa vitrine com diferentes tipos de combustíveis. E antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para você. Eu perguntei o seguinte: será que a cor do carro influencia no consumo de combustível? Será? José Eduardo, mecânico, especialista, que entende tudo. Responda pra gente, tem cor sim que a gente gasta mais? Por quê? Verdade, gente. Verdade? Verdade, acredite se quiser. A cor mais escura, esse aí foi feito um teste, tá? Colocaram um carro de cor clara e um carro de cor escura em um dia de sol.
e após todo o dia foram medir a temperatura interna do carro escuro e obteve 6 graus a mais. Com isso, o ar-condicionado ficaria mais tempo ligado, ou você ligaria o seu ar-condicionado para você ter uma temperatura ambiente normal novamente no carro. Então, indiretamente, você gastaria mais combustível, sim, tendo um carro de cor mais escura. Ah, é por isso. Mas se você também não tiver ar-condicionado, tanto faz. No De final fato. das contas. Entendi. Abre uma janelinha. Abre uma janelinha e está resolvido. Aqui, falando em cores mais escuras, neste vidro, nós temos petróleo, que também é um dos combustíveis que dá origem ao outro combustível aqui da ponta, que é o GNV. E eu venho com outra pergunta para você, se é mito ou verdade que o GNV realmente é mais barato e polui menos. Muito. Bem Muito mais o quê? barato e polui muito menos. Olha! Ecologicamente corretíssimo usar o GNV. O meio ambiente agradece. Então, por isso que é importante taxistas, ônibus, carros de aplicativos usarem o GNV, porque eles vão estar poluindo menos e vai ter um gasto menor na hora de abastecer, sim. E aqui, ó, nesse vidro, que também tem um líquido transparente, a gente tem o etanol. E eu achei muito curioso que o pessoal me contou o seguinte, que 1 tonelada de cana-de-açúcar, gente, enche o carro de 2 veículos, de apenas 2 veículos. Por que tanto para encher tão pouco? Verdade, 1 tonelada acaba aí conseguindo extrair etanol de 80 litros mais ou menos. É um produto muito denso, né? Então, no seu processo de esmagamento, sai pouco líquido nele. Então, precisa de muita cana-de-açúcar para pouco líquido. Para pouco líquido. Cadê o microfone rapidinho, produção? Que eu quero saber o seguinte. O pessoal aqui tem uma dúvida aqui, eu acho que faz parte também do nosso mito ou verdade. Com licença, como que é seu nome? Emerson. Emerson, o que você quer saber? Pergunte. Seguinte, andar na famosa banguela, né, em ponto morto, economiza ou não? A gente economiza? Economiza sim. Veja só, o motor ele gera energia. Então essa energia indo diretamente para as rodas, você tem um consumo menor de combustível. Pense você sem acelerar o seu veículo e continua andando quilômetros. Pense que você conseguiu andar 3 quilômetros com o seu veículo em marcha lenta. Você conseguiu economizar mais de um carro que estava acelerando. Porém, não é aconselhável em quê? Descidas de serras, tanto é que tem lá as placas indicando o uso do freio motor, que é a marcha engatada. Então, questão de segurança e um desgaste menor de freios, não é aconselhável a usar a banguela em trechos muito longos. Questão de segurança, tá? O ponto morto, né? O famoso ponto morto. E aí tem uma outra pergunta que é o seguinte, é mito ou verdade que se você tiver com os pneus calibrados, você gasta mais combustível? É mito ou verdade? Antes de responder, você acha que gasta mais combustível ou não? Gasta mais combustível porque seus pneus ficam baixos e o contato, né, com o solo é muito maior. Olha, um especialista aqui, hein? É isso mesmo? É isso mesmo, vai trabalhar comigo. É isso mesmo. É isso mesmo. Quanto mais contato com o solo você tem, mais energia você precisa do seu motor. Então isso faz você consumir mais combustível. Pneu calibrado sempre, isso sem exceção, gente. E andar com o carro na reserva prejudica a saúde do veículo? Prejudica sim. Tem componentes dentro do carro, principalmente a bomba de combustível, que ela precisa estar mergulhada no combustível para ela não ter um problema precoce. E ela trabalhando sempre da reserva, ela vai trabalhar numa velocidade maior, exercendo uma caloria maior e tendo um problema bem antes do que deveria. Ah, tá certo. Quantas dicas importantes, né? Sem falar em manter a revisão dos veículos, o que com certeza ajuda e muito na economia de combustível. Eu vou fazer uma pausa rapidinha com você, porque eu já quero falar de placas que a gente vê rodando por aí. Algumas eu ainda nem tinha visto e que são muito curiosas. Mas agora, vem aqui comigo que eu quero te mostrar essas placas que nós preparamos, porque hoje no Estúdio 6 estamos falando sobre dicas de como você economizar no combustível. Quanta coisa interessante o mecânico José Eduardo Francisconi está trazendo aqui pra gente. E aí a gente tem as placas, né? A preta, a verde, a azul e a vermelha são algumas das placas que a gente tem. A preta é uma placa para colecionadores, né? Veículos que têm mais de 30 anos, que tem pelo menos 85% do carro todo original. A placa verde é para montadoras, fábricas, oficinas que estão com testes, né? Com veículos em testes no trânsito. Então aí sim você vê essa placa verde. Eu nunca tinha visto. A placa azul é para órgãos internacionais, diplomatas, cônsuls, enfim. A placa vermelha é para veículos de transporte, como ônibus, táxi e outros, né, que você tinha citado também. É sim, todo o transporte é remunerado. O
Que usa a placa vermelha. Que usa a placa vermelha, aham. E eu lembro muito bem da placa amarela, né, que foi antes ali da placa cinza e hoje é a placa branca, a placa amarela, né, que parou de circular na década de 90. Inclusive o Paraná foi o primeiro estado a ter as placas com as iniciais AAA. Muito concorridas, vamos dizer assim. E por que tinha aquela mudança das letras? Que hoje a gente tem o quê? 3 letras, né? E antes eram apenas 2. Exatamente. Existe um determinado limite de combinações de letras e números. Conforme essas combinações iriam acabando, eles tinham que gerar uma outra forma de placa para ter mais combinações. Aí agora estava acabando já essa placa recente que nós tínhamos, que era o fundo cinza com os números pretos, e fizeram essa placa Mercosul. Ela não está aqui, mas é a que a gente tem atualmente, e gerou aí mais 450 milhões de combinações para emplacar os carros novos. Olha só, quantas curiosidades, e como eu tinha comentado, as carroças também tinham que ser emplacadas. A gente tem muitas curiosidades, né, que envolvem o transporte coletivo, o transporte antigo, individual, e eu quero te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço pela sua participação. E eu não pude deixar o Zé Eduardo ir embora, que o pessoal estava cheio de dúvidas, muitas mensagens pelo aplicativo, o pessoal querendo saber mais sobre os veículos, querendo saber mais sobre combustíveis, porque tá caro. O que você pode contar pra gente? Se tem alguma... Antes de você falar de economia de combustível, eu quero fazer uma pergunta, porque eu vejo o pessoal fazer e sei que não é recomendado e é até proibido. Usar celular enquanto abastece o carro. Sim. Pode explodir. Espera, cadê nossa música? Tan, 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 tan. Essa merece a nossa trilha. Sim ou não? Sim. Corre o risco, sim, porque é um lugar que muitos produtos inflamáveis, então qualquer faísca, qualquer coisinha pode gerar uma explosão. E ao você receber uma ligação, ela gera um campo magnético, a gente não consegue enxergar a olho nu, é claro, mas acaba gerando ali um campo magnético e é perigoso, sim. É aconselhável, gente, é rapidinho, desliga ali, abastece, depois continua falando. É recomendado desligar sim. E andar com o carro com os vidros abertos, economiza combustível? Isso é mito ou é verdade? Existem várias comparações. Se ele tiver o ar-condicionado comparado a você abrir a janela, no caso, eu ando com ar-condicionado, eu ando com o vidro aberto. O ar-condicionado gasta menos. Porque o vento entrando dentro do carro, ele faz tipo de um freio motor. Ele entra dentro do carro, faz a volta e ele acaba criando uma circulação dentro do carro. Isso faz com que o carro freie, de certa maneira. Então você tem um consumo com a janela aberta, sim. Você tem um consumo, então é verdade. É verdade, sim. Olha, e tem algum outro mito ou verdade que você como mecânico, né, tá sempre ali no dia a dia, pode contar pra gente que as pessoas têm muitas dúvidas e realmente ninguém acredita e é super curioso que aquilo pode influenciar no consumo? O que eu sempre digo é o seguinte, a maneira de conduzir o veículo, isso é fato. Diariamente a gente vê muitas acelerações bruscas. Esse é o maior fator de consumo de combustível. Quero te agradecer, obrigada novamente, uma salva de palmas para o nosso querido José Eduardo Francisconi.